Introdução à história. Essa é a história de uma jovem bruxa, que com medo esconde seus poderes, só que em um desastre, ela o libera para salvar seu povo, mas depois disso tem que fugir, e quando recomeça a sua vida, se apaixona, e mais uma vez é traída. Ponto. Capítulo 1. Era uma época de sombras e incertezas, onde o medo do desconhecido se infiltrava em cada coração e mente. Em vilarejos e cidades, histórias de bruxas e feitiçaria eram sussurradas nas noites ao redor das fogueiras. Os reis e líderes religiosos, temendo o poder das bruxas, incitaram a população a caçar e eliminar qualquer um suspeito de praticar magia. Nesse ambiente de desconfiança e terror, nasceu Alina, uma criança diferente das outras. Desde cedo, Alina percebia que havia algo especial nela. Seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum, e, às vezes, quando se emocionava, pequenos fenômenos aconteciam ao seu redor, uma brisa inesperada em um dia calmo, uma chama que tremeluzia mais alto. Sua mãe, antes de falecer, sussurrou em seu ouvido que ela era uma criança abençoada com magia, e que deveria esconder esse dom a qualquer custo. Crescendo em uma pequena vila à beira da floresta, Alina viveu com seus dois irmãos, Thomas e Elsa. A vila, com suas casinhas de pedra e telhados de palha, parecia um lugar pacífico, mas os olhares desconfiados e sussurros dos vizinhos lembravam Alina constantemente do perigo de ser descoberta. Mesmo assim, ela se esforçava para se misturar, ajudando na colheita, participando das festas da vila e cuidando dos irmãos. Os três irmãos eram inseparáveis. Thomas, o mais velho, era forte e protetor, sempre garantindo que Alina e Elsa estivessem seguras. Elsa, a mais jovem, tinha um espírito livre e alegre, trazendo luz para os dias sombrios. Juntos, eles corriam pelos campos dourados e exploravam a floresta misteriosa, encontrando refúgio nas profundezas da natureza. Uma tarde, enquanto os irmãos colhiam flores na orla da floresta, Alina sentiu uma presença estranha. Uma velha mulher, vestida com mantos esfarrapados e um olhar penetrante, apareceu diante deles. "Cuidado, criança mágica", ela sussurrou para Alina. "Seu poder é uma dádiva e uma maldição. O mundo não está pronto para aceitá-la." Essas palavras ecoaram na mente de Alina por dias. Ela sabia que a velha estava certa, mas a esperança de uma vida normal com seus irmãos era algo que ela não queria abandonar. Então, Alina decidiu enterrar sua magia ainda mais fundo, prometendo a si mesma que nunca a usaria, não importava o quão tentador fosse. Mas o mundo ao redor continuava a se fechar. Ouvia-se histórias de aldeias vizinhas onde pessoas eram arrastadas de suas casas, acusadas de feitiçaria e queimadas em praças públicas. Cada relato aumentava a tensão na vila, e Alina sabia que bastaria um deslize para que o mesmo destino a alcançasse. Mesmo assim, ela se recusava a deixar que o medo controlasse sua vida. Os dias passaram, e os três irmãos continuaram a viver suas vidas simples, encontrando alegria nas pequenas coisas. Alina sentia-se mais próxima deles do que nunca, determinada a protegê-los a qualquer custo. Ela se via como a guardiã de um segredo perigoso, mas também como a âncora que mantinha sua família unida. No entanto, o destino tem suas próprias tramas. E enquanto Alina se esforçava para parecer normal e se misturar aos outros, os ventos da mudança já estavam soprando, trazendo consigo uma tempestade que ela jamais poderia prever. Ponto. Capítulo 2. A tranquilidade da vila à beira da floresta foi despedaçada em uma noite fria de inverno. A lua cheia brilhava pálida no céu, lançando sombras alongadas sobre as casinhas de pedra e telhados de palha. O vento gelado soprava pelas ruas estreitas, fazendo os moradores se recolherem cedo, buscando o calor de suas lareiras. Alina, Thomas e Elsa estavam em casa, aconchegados ao redor da mesa de madeira que servia como centro da vida familiar. Thomas lia em voz alta uma história antiga, tentando distrair suas irmãs dos uivos distantes que ecoavam pela floresta. Alina sentia um arrepio na espinha, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer.
Os uivos, inicialmente distantes, tornaram-se mais altos e próximos, e logo foram acompanhados por um som sinistro de galhos quebrando. Os irmãos se entreolharam, o medo crescendo em seus corações. De repente, um grito agudo perfurou a noite, seguido por um rugido feroz. Thomas, instintivamente, puxou Alina e Elsa para trás da mesa, tentando protegê-las com seu próprio corpo. Os lobos invadiram a vila com uma fúria selvagem, suas formas sombrias se movendo como sombras vivas. Eles atacaram tudo em seu caminho, suas presas brilhando à luz da lua. Os aldeões, pegos de surpresa, tentaram se defender com paus e facas, mas a matilha era implacável. Gritos de terror e dor encheram o ar enquanto os lobos avançavam, derrubando portas e janelas em sua sede de sangue. Thomas agarrou um velho machado que estava encostado na parede, determinado a proteger suas irmãs a qualquer custo. Fiquem aqui, ele gritou para Alina e Elsa, antes de correr para a porta. Alina tentou segurar o braço dele, mas Thomas já estava fora, enfrentando os lobos com uma bravura desesperada. A luta foi brutal. Alina e Elsa assistiam, impotentes, enquanto Thomas se debatia com os lobos. Seus gritos de dor e esforço ecoavam pela casa. Em meio ao caos, Elsa correu para ajudar o irmão, pegando uma faca da cozinha. Não, Elsa, gritou Alina, mas era tarde demais. Elsa também foi atacada, sua coragem rapidamente esmagada pela força dos lobos. O medo e a dor explodiram dentro de Alina, liberando uma força que ela mal conseguia controlar. Sentindo o poder antigo e primitivo se agitar em suas veias, ela se levantou, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Com um grito de raiva e desespero, Alina estendeu as mãos, liberando uma onda de magia que transformou a noite. O vento começou a girar em um furacão ao redor dela, levantando detritos e neve. As chamas das lareiras se intensificaram, dançando como serpentes de fogo. Os lobos, pegos de surpresa pela súbita tempestade de elementos, hesitaram, seus olhos brilhando com uma mistura de fome e medo. Alina canalizou toda sua dor e raiva, controlando o vento e o fogo com uma precisão feroz. As chamas saltaram das lareiras, envolvendo os lobos em círculos ardentes. O vento uivava como uma entidade viva, empurrando os lobos para longe. Os animais, finalmente dominados pelo pânico, começaram a recuar, fugindo de volta para a floresta. Quando o último lobo desapareceu entre as árvores, a tempestade de magia cessou. Alina caiu de joelhos, exausta e com lágrimas escorrendo pelo rosto. A aldeia estava em ruínas, e o cheiro de sangue e cinzas pairava no ar. Thomas e Elsa jaziam imóveis, suas vidas tragicamente interrompidas. Os aldeões que sobreviveram saíram lentamente de seus esconderijos, olhos arregalados de medo e descrença. Eles tinham visto Alina usar magia, e em vez de gratidão, seus rostos mostravam horror. Murmúrios de bruxa e serva do demônio começaram a se espalhar pela multidão. Alina, ainda ajoelhada, sentiu o peso do olhar de todos sobre ela. Percebendo o perigo iminente, ela sabia que não poderia ficar. Com o coração despedaçado pela perda de seus irmãos e a traição de sua própria gente, Alina se levantou e correu, desaparecendo na escuridão da floresta, em busca de um lugar onde pudesse recomeçar. Capítulo 3. A densa floresta envolvia Alina como um manto escuro enquanto ela corria, seu coração martelando no peito. As árvores passavam rapidamente, suas sombras dançando à luz da lua. Cada galho quebrado e cada folha farfalhante a faziam olhar para trás, esperando ver os aldeões em sua perseguição. Mas o que mais a assombrava eram as memórias dos irmãos, Thomas e Elsa, e o horror em seus olhos nos momentos finais. Depois de correr por horas, Alina finalmente parou para recuperar o fôlego. Seus pulmões ardiam e suas pernas tremiam de cansaço. A floresta parecia um labirinto interminável, mas ela sabia que não podia voltar. Com a mente turva de dor e exaustão, ela se lembrou das histórias que Thomas costumava contar sobre uma cidade distante, onde pessoas diferentes podiam encontrar refúgio e começar de novo. Era uma esperança tênue, mas a única que ela tinha.
Os dias seguintes foram uma luta constante pela sobrevivência. Alina se alimentava de frutas silvestres e bebia água de riachos cristalinos, sempre em alerta para qualquer sinal de perigo. Suas noites eram preenchidas por sonhos agitados, onde revivia o ataque dos lobos e a traição dos aldeões. No entanto, a determinação de honrar a memória de seus irmãos e encontrar um novo lar a impulsionava a continuar. Após semanas de viagem, Alina finalmente avistou a silhueta da cidade no horizonte. Era uma visão majestosa, com torres altas e muralhas imponentes, completamente diferente de sua vila natal. Ao se aproximar, percebeu a movimentação nas ruas, o som de vozes e risos, e a sensação de que poderia desaparecer na multidão. A entrada na cidade foi um choque para os sentidos. As ruas eram pavimentadas com pedras e ladeadas por edifícios de vários andares, com janelas cheias de flores e varais de roupas coloridas. Alina se sentia pequena e perdida, mas também maravilhada com a diversidade de pessoas e mercadorias nas feiras. Havia vendedores de especiarias exóticas, artesãos de joias e músicos de rua, cada um contribuindo para o vibrante mosaico da cidade. Alina encontrou abrigo em uma hospedaria modesta na periferia da cidade. Usando algumas moedas que conseguira economizar, pagou por uma pequena e simples, mas acolhedora. No entanto, apesar da segurança temporária, ela sabia que precisava encontrar uma maneira de se sustentar. Decidida a usar suas habilidades para o bem, Alina começou a oferecer pequenos serviços de cura e ajuda doméstica aos moradores, sempre tomando cuidado para não revelar sua verdadeira natureza. Com o passar do tempo, Alina começou a se sentir mais segura. Os moradores da cidade a acolheram, encantados com sua bondade e disposição para ajudar. Mas a jovem nunca baixou completamente a guarda, ciente de que uma única palavra ou gesto errado poderia revelar seu segredo. Certa manhã, enquanto caminhava pelo mercado, Alina encontrou um grupo de crianças brincando. Uma delas caiu e machucou o joelho. Instintivamente, ela correu para ajudar, murmurando um pequeno feitiço de cura enquanto aplicava uma pomada de ervas. A criança sorriu agradecida, mas Alina sentiu um frio na espinha ao perceber que um homem observava a cena atentamente. O homem, com uma postura nobre e um olhar perspicaz, se aproximou e se apresentou como Elias. Ele era um membro respeitado da cidade, conhecido por sua coragem e liderança. Ao ouvir sobre as habilidades de Alina, ele mostrou interesse em conhecê-la melhor, e aos poucos, uma amizade se formou entre eles. Elias era gentil e charmoso, e Alina se sentiu atraída por sua presença reconfortante. Com o tempo, a amizade evoluiu para algo mais profundo. Alina se viu apaixonada por Elias, e ele parecia corresponder seus sentimentos. Sentindo-se finalmente segura e amada, ela começou a acreditar que talvez tivesse encontrado um novo lar, um lugar onde poderia ser feliz novamente. No entanto, Alina não sabia que Elias escondia um segredo sombrio. Ele era um caçador de bruxas, um guerreiro treinado para identificar e eliminar qualquer vestígio de magia. Sua bondade e amor por Alina eram genuínos, mas sua lealdade à sua missão o deixava dividido. E assim, mesmo enquanto os dois se aproximavam, as sementes da tragédia começavam a ser plantadas, prontas para florescer em dor e traição. Capítulo 4. A relação entre Alina e Elias floresceu rapidamente na cidade, cada dia fortalecendo os laços entre eles. Elias, com seu charme e liderança, encantava Alina, enquanto ela se tornava seu porto seguro em meio às tensões de seu trabalho. Ele retornava de suas missões perigosas, muitas vezes ferido, e Alina usava discretamente sua magia para curá-lo, sem que ele suspeitasse. No entanto, o tempo traz à tona verdades ocultas. Elias, apesar de sua afeição por Alina, não conseguia ignorar os sinais que começaram a surgir. Ele percebeu que suas feridas curavam de maneira surpreendentemente rápida. Pequenos detalhes, como sua força incomum em momentos críticos, não escaparam à sua observação afiada. A desconfiança começou a se infiltrar em sua mente, alimentada por seu treinamento como caçador de bruxas. Determinado a descobrir a verdade, Elias começou a agir com cautela.
Ele deixou amuletos anti-bruxaria próximos a Alina enquanto ela dormia, esperando por qualquer reação suspeita. Certa noite, um desses amuletos emitiu uma leve vibração, sinalizando a presença de magia. Elias, embora abalado, decidiu não confrontá-la imediatamente. Ele precisava de mais evidências, mais provas, antes de tomar qualquer medida drástica. No dia seguinte, Elias agiu como se nada tivesse acontecido. Ele continuou seu relacionamento com Alina como se tudo estivesse normal, mas sua mente estava em tumulto. Ele a observava com um olhar penetrante, tentando decifrar os segredos por trás de seus olhos gentis. Cada gesto de Alina era analisado, cada palavra era pesada em sua mente. À medida que os dias passavam, Elias continuava a investigar discretamente. Ele procurava por qualquer pista, qualquer sinal de magia que confirmasse suas suspeitas. Ao mesmo tempo, seu coração se dividia. Parte dele desejava acreditar que Alina era apenas uma mulher extraordinária, dotada de habilidades incomuns, mas outra parte temia o que poderia significar se suas suspeitas se confirmassem. Uma noite, durante um jantar íntimo em sua casa, Elias decidiu confrontá-la. Esperou até que Alina estivesse relaxada, desarmada pela atmosfera acolhedora que ele criara. Com cuidado calculado, ele mencionou casualmente sobre os amuletos anti-bruxaria que havia colocado em seu quarto. Eles são conhecidos por reagir à presença de magia, ele disse, observando-a atentamente. O coração de Alina afundou. Ela olhou nos olhos de Elias, vendo a tensão e a desconfiança ali. Por um momento agonizante, ela considerou negar tudo, inventar uma desculpa. Mas a sinceridade e a profundidade de seus sentimentos por Elias a impediram de mentir. Respirando fundo, ela admitiu a verdade, que era uma pessoa dotada de magia. Elias ouviu suas palavras com uma expressão impassível. Por dentro, seu mundo estava desmoronando. Ele lutava para conciliar seus sentimentos por Alina com seu dever como caçador de bruxas. A batalha interna o consumia, enquanto o peso do que ele descobrira pesava sobre seus ombros. Finalmente, ele tomou uma decisão. Não era uma decisão fácil, nenhuma que ele queria tomar, mas sentia que não tinha escolha. Naquela mesma noite, depois que Alina adormeceu, ele a dopou com uma mistura para garantir que ela não acordasse. Com o coração partido, ele a levou em seus braços para fora de sua casa, em direção ao local onde os hereges eram queimados. Elias se afastou da multidão, levando Alina até o poste de fogo preparado. Ele a colocou lá e acendeu a fogueira, assistindo em silêncio enquanto o fogo crescia ao seu redor. Alina, despertando no meio do pesadelo, implorou-lhe para tirá-la de lá, para salvá-la. Mas Elias virou as costas, fingindo não a conhecer, enquanto ela liberava sua magia ao máximo, transformando a fogueira em uma explosão de destruição. O fogo consumiu tudo ao seu redor, uma manifestação de sua dor e raiva. Em seus momentos finais, Alina olhou nos olhos de Elias pela última vez, seu coração partido pela traição e pela injustiça. E assim, no meio daquela explosão de poder, a vida de Alina e todas as suas esperanças foram apagadas para sempre.